Boa tarde. Somos da turma 1 de Zoologia Geral e vamos falar sobre os gatos domésticos. Meu nome é Luiz Carlos e vou falar sobre a origem das espécies. Boa tarde, meu nome é Elaine Capistrano e eu vou falar um pouquinho sobre a origem e o processo de domesticação. Boa tarde, meu nome é Beatriz e eu vou falar sobre a área de atuação, trabalho e estudo com os felinos. Boa tarde, meu nome é Elim Baptista e eu vou falar um pouco sobre a importância desses animais para os humanos hoje em dia. Boa tarde, meu nome é Gisele Nazaro e eu vou falar um pouco sobre a utilização do gato além da companhia. Pode-se dizer que a origem dos felinos vem da família dos miacides, que significa mãe do grego, que representa um grupo de carnívoros primitivos, que surgiram no atual continente norte-americano há aproximadamente 40 milhões de anos atrás. Falando sobre os gatos como conhecemos hoje, um dos seus antepassados direto é o gato selvagem de Martelli, Felis lunensis, datado de 1.800.000 anos atrás. A partir dessa espécie, originou-se o gato selvagem Felis silvestris, que se subdividiu em outros 3 tipos: o gato selvagem europeu, ou gato do mato, Felis silvestris silvestris, gato selvagem africano, Felis silvestris libica, e o gato do deserto asiático, ou gato ornado, Felis silvestris ornata. A separação dos gatos selvagens europeus e africanos teria ocorrido há cerca de 20.000 anos. O gato doméstico, Felis silvestris catus, descendente do gato selvagem africano, e provavelmente de diversas espécies selvagens, entre elas o gato ornado. Inicialmente, o gato começou partilhando a sua alimentação com o homem. Depois, ajustou-se para uma relação de maior proximidade entre eles, se tornando familiar. O gato, mesmo tendo se tornado um animal de companhia, manteve sua independência em relação ao homem, podendo ser classificado em 3 tipos: gatos errantes, que perambulam em cidades sem proprietários; gatos ferais, que vivem por meio de caça ou procurando restos em estado selvagem; e gatos domésticos, que possuem proprietários, o qual daremos foco no nosso trabalho. Onde e como ocorreu a domesticação? Os antepassados dos gatos domésticos que conhecemos hoje existiam entre o sudoeste da Ásia e a Europa em 4.400 a.C. Os gatos começaram provavelmente por se fixar perto das comunidades de agricultores, no Crescente Fértil, há cerca de 10.000 anos, nos primórdios da agricultura. Houve um encontro de restos de camundongo preservados em depósitos de grãos em Israel. Com esse encontro, acredita-se hoje que os ratos e ratazanas foram atraídos pelas culturas e outros subprodutos agrícolas produzidos pelas civilizações humanas. E os gatos, em busca dos ratos e ratazanas, foram em direção a essas populações de roedores e, consequentemente, foram se aproximando das aglomerações de humanos. Com essa aproximação, o homem viu a oportunidade de utilização do gato para controlar as pragas, ou seja, os ratos que eram encontrados em grande quantidade nesses depósitos de alimentos, e a utilização do gato para a caça, não só dos ratos, mas também como outros animais. Com a chegada da Idade Média, houve um marco muito importante na relação homem e gatos. Os gatos começaram a ser sinônimos de maus espíritos e foram queimados junto a pessoas que eram denominadas bruxas pela Santa Inquisição. Com a redução da população felina, os ratos passaram a tomar conta dos locais. Sem a presença dos gatos e com a falta de saneamento, condições precárias de higiene e um alto tráfego de navios infestados de roedores, marcou o século XIV na Europa pela pandemia da peste bubônica, uma doença que era contagiada pelos ratos. Nessa imagem que estamos apresentando no slide, é de um médico com a utilização de uma roupa específica para não contrair a doença. Área de atuação, trabalho e estudo com os felinos. Ao passar dos anos, é possível notar o aumento de animais domésticos no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estima-se que atualmente existam cerca de 23,9 milhões de felinos só aqui no país. Com toda essa popularidade, as áreas que são guiadas pelos pets, como os setores de lazer e alimentação,
também tiveram que se adaptar com essa crescente. Segundo o Guia Bolso, um aplicativo de finanças, o setor de produtos para animais de estimação em 2019 apontou uma crescente de 7,4%, se comparado com o mesmo período do ano de 2018. Pegando alguns dados do Instituto Pet Brasil, o IPB, esse setor gerou cerca de 34,4 bilhões de reais para a economia, sendo 70% desses bilhões voltados somente para a alimentação dos pets. Agora, saindo um pouquinho dessa vertente de mercado e números, trouxe uma área de extrema importância, o setor de pesquisas, dando foco para as pesquisas que pontuam doenças em que os gatos são um dos vetores de transmissão para os humanos, e dissociando mitos e verdades sobre esse tema. Temos como primeiro exemplo a toxoplasmose, ou mais conhecida como doença do gato. É uma doença infecciosa, não contagiosa, que tem como agente infeccioso uma espécie de protozoário denominada Toxoplasma gondii, um parasita intracelular obrigatório. Essa doença é conhecida assim, pois o ciclo biológico do parasita tem como único hospedeiro definitivo os felinos, dando a falsa ideia de que a transmissão pelos gatos é certa e mais frequente de ocorrer, dando a esses gatos uma maior chance de ser abandonado por falta de informação. A contaminação do gato pelo parasita ocorre principalmente a partir da ingestão de carne de caça, como aves e roedores, contaminada pelo agente, ou pelo consumo de carne crua, de origem desconhecida oferecida pelos tutores. Por isso, gatos que se alimentam apenas de ração e vivem em casas ou apartamentos sem o acesso à rua, dificilmente poderão contrair e transmitir a toxoplasmose, quebrando assim o mito de que todos transmitem. As principais formas de transmissão são a infecção congênita durante a gestação e a ingestão de água ou alimentos contaminados. Já a esporocitose é uma micose causada pelo fungus universal da espécie Sporotrix. Os gatos geralmente adquirem uma forma grave e disseminada da doença. Quando o profissional ou cuidador tem contato com o gato, por meio de arranhões, trato respiratório ou com pele contaminada, esse indivíduo pode adquirir a esporotricose. Gatos apresentam alto potencial de transmissão, pois os fungos estão presentes em grande quantidade no aparelho respiratório, por meio de secreções nas lesões cutâneas e de outros tecidos em casos mais graves. A transmissão pode ocorrer pelo contato com gotículas de secreção respiratória do gato, como também por meio de mordeduras ou arranhaduras dos mesmos. A principal medida de prevenção e controle a ser tomado é evitar a exposição direta ao fungo. É importante que qualquer manipulação de animais doentes pelos seus donos deve ser feita com equipamentos de proteção. Além disso, animais com suspeita da doença não devem ser abandonados, assim como animais mortos não devem ser jogados no lixo ou enterrados em terrenos baldios, pois isto manterá a contaminação do solo. É recomendado a incineração do corpo do animal para diminuir a contaminação do meio ambiente e, com isso, interromper o ciclo da doença. A importância dos gatos para os humanos hoje em dia. Bom, diferente do que muitos pensam, os gatos podem atuar na terapia animal assistida e têm uma ótima receptividade ao contato humano. Nos casos em que o gato não tem essa receptividade ao contato, é porque ele não teve os estímulos adequados durante o período sensível de desenvolvimento do animal. Além disso, eles ajudam a estabilizar a parte psicológica, porque aliviam o estresse através da interação com os humanos, o que reflete no convívio social, diminuindo a tensão entre as pessoas e os conflitos no ambiente em que ele vive, não só em lares, mas em qualquer lugar com a presença de um ou mais gatos. Principalmente durante a sociedade atual, em que está cada vez mais complexa e as pessoas acabam se desconfiando das outras ou achando que elas vão ser traídas, as pessoas se sentem cada vez mais distantes, mesmo cercadas de outros humanos. Portanto, elas acabam procurando um vínculo mais forte com esses animais, porque eles não julgam e acolhem bem a gente. Portanto, os animais, como os gatos, são uma ótima opção de companheiro no dia a dia, principalmente durante uma pandemia em que todos estão em isolamento social e trazem um reflexo muito positivo, porque reduzem o sentimento de solidão. O convívio e o contato com esses animais também auxilia os humanos a buscar
quais são os seus ideais e a refletir sobre como eles agem e qual o impacto disso sobre os outros, principalmente os indefesos, porque os gatos não estão no papel de julgar, não respondem de uma forma que estamos acostumados, e isso faz a gente se refletir e nos sentirmos à vontade para sermos quem somos de fato. E, além disso, os gatos também propiciam aos donos uma chance menor de desenvolver ataques cardíacos ou sofrerem de doenças cardíacas, porque diminuem a pressão sanguínea e o estresse. Portanto, pessoas que têm gatos têm uma menor chance de desenvolver esses problemas cardíacos, e pessoas que já sofreram ataques cardíacos e têm gatos têm uma chance de não sofrer isso ou se recuperar melhor disso. A utilização do gato além da companhia. A zooterapia, também conhecida como terapia assistida por animais, é uma técnica de reabilitação e reeducação, tanto física e psicológica quanto social. Diante disso, os tratamentos zooterapêuticos podem ser utilizados em idosos, crianças e pessoas que apresentam ou não algum tipo de deficiência e cuidado especial. A atuação do gato nesta área. O animal é usado como um assistente para o tratamento que for desejado, do qual cada caso se utiliza uma técnica diferente. Mesmo a terapia tendo um conceito simples, o efeito desejado do tratamento só será possível se o animal tiver um tratamento adequado, onde o terapeuta e o animal trabalham juntos para a melhora do paciente. Quanto mais a pessoa sentir empatia pelo animal, mais beneficiada ela será. A procura do animal na caça. A vida dos seringueiros no interior das florestas do Baixo Xingu, até meados do século passado, envolveu uma afinidade de tarefas simultâneas, porém necessárias para possibilitar a sua sobrevivência no território, já que ela não estava indo muito bem por causa de outros fatores. Sendo assim, a caça se tornou o meio mais viável para sua existência. Os gatos do mato e os gatos selvagens eram os mais procurados por motivo de gerar maior rentabilidade, e suas peles eram mais caras e abundantes na sua região. E a partir dessa caça aos gatos, as pessoas conseguiram a aquisição de bens materiais e a troca do produto por moeda corrente. Curiosidade. Por que os gatos eram sagrados para os egípcios? Toda essa adoração com o gato do Egito começou devido à deusa Bastê. Os egípcios, a fim de adorá-la, criaram cemitérios inteiros de gatos domésticos mumificados, muitas vezes enterrados perto de seus donos. Essa deusa felina foi amada durante a maior parte da história do Egito, sendo uma das primeiras divindades egípcias atestadas. Na mitologia egípcia antiga, Bastê era uma das várias divindades que detinham o título de Olho de Ra, o que significava sua habilidade de deus egípcio de gato, como protetora e vingadora. Essa divindade era apresentada como uma mulher com cabeça esbelta e graciosa de um gato, ou frequentemente com um bichano sem atributos humanos. Isso, por sua vez, deu origem à crescente adoração de gatos do Egito Antigo, pois eram considerados animais reverenciados e sagrados. Essa adoração contou com a ajuda das autoridades, porque os felinos eram o prato principal servido às margens do rio Nilo, e isso precisaria mudar. Qual é a origem da lenda que os gatos teriam 7 vidas? O mito de que os felinos têm vidas múltiplas existe em todo o mundo. No entanto, o número varia conforme as diferentes culturas. Como, por exemplo, em certas regiões da Inglaterra e Europa, acredita-se que o gato tenha 7 ou 9 vidas. Já os árabes e turcos dizem que são 6. O ditado se popularizou por conta do corpo felino, que se adaptou para sobreviver a quedas, contando com a ajuda de seus reflexos e flexibilidade. E assim concluímos a nossa apresentação de trabalho.